Vamos abrir então a nossa Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Vamos ler esse texto. Diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos toque, possamos compreender a Tua mensagem, a Tua palavra para nós, para cada um de nós, para a Tua igreja, nesta tarde, ó Deus. Pedimos a Tua bênção, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja operando em cada um, ó Deus, iluminando a mente e o coração. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele diz, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, né? Deus dá um ministério, Deus dá uma missão. Uma vez Deus pegou lá o pastor Brasil e disse, vem cá, meu filho, eu te dou um ministério. E ele, há quantos anos, pastor? Mais de 50 anos, Deus lhe deu um ministério, Deus lhe deu uma obra a executar. E Paulo, ele diz aqui assim, ó, portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Será que Paulo teria motivos para desanimar? Como que era a vida de Paulo? Será que ele teve motivos? Ele dá um testemunho, vamos lá no versículo 14 do capítulo 2. Olha o testemunho de Paulo, ele diz assim, capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Paulo diz, graças a Deus que Ele sempre nos conduz em triunfo. Que coisa, hein? Paulo dizendo isso. Paulo dizendo, eu recebi esse ministério, eu não desanimo. Nós que recebemos esse ministério, nós não desanimamos. Um pouquinho antes ele diz, graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo. Paulo está dizendo que a vida dele e o ministério dele foi um ministério de triunfo, de vitória. E é muito surpreendente. Vamos lá no capítulo 11. Como que era o ministério de Paulo? No versículo 21, 11 e 21. Esse homem que disse que recebeu um ministério e que, graças a Deus, ele era conduzido em triunfo o tempo todo, sempre. Ele diz assim também,
no mesmo livro. Para mim, para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus, eu também. São israelitas, eu também. São descendentes de Abraão, eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Ele era conduzido continuamente em triunfo. E para Paulo isso era triunfo. Por quê? Porque Paulo estava sendo fiel. Os irmãos estão vendo qual é o conceito de triunfo, de vitória, de ser conduzido continuamente em vitória. Para o apóstolo Paulo, voltando lá para o capítulo 4, versículo 1, diz assim: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, nós não desanimamos. Não havia como possibilidade para Paulo desanimar, mesmo sendo açoitado, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo colocado no calabouço, mesmo apanhando com varas, mesmo levando açoites, 39 menos 1 por algumas vezes, mesmo sofrendo naufrágio, ele não desanimava, porque ele sabia quem o havia chamado e para qual ministério ele tinha sido chamado. Se nós lemos o capítulo 3, quando Paulo menciona o que é o ministério, ele começa dizendo, vamos ler no capítulo 2, diz assim, no versículo 15, podem ler, diz assim, quando ele fala que, ou melhor, no versículo 14, tá? Paulo diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Quando Paulo fala do ministério que ele recebeu e que Deus o conduziu em triunfo, porque Paulo sabia que ele era a fragrância de Cristo, que ele era a mensagem de Cristo, que ele era a palavra de Cristo andando no meio dos homens. E essa palavra de Cristo, que era uma palavra que andava, que era uma palavra que respirava, que era uma palavra que estava incorporada na própria existência daquele homem que tinha recebido um ministério
e andava por aí desenvolvendo esse ministério. A presença dele era a mensagem, e essa mensagem tinha dois resultados. Para uns era cheiro de vida, e para outros era cheiro de morte. Quando Paulo andava por aqueles caminhos, pregando a palavra e desenvolvendo o seu ministério, quando a sua palavra era rejeitada, ele tinha deixado de cumprir o seu ministério? Ele estava sendo o profeta que diz: você rejeitou, logo você vai continuar perdido. Mas era a palavra de Deus, e era o ministério dele, cheiro de morte para quem rejeita. Mas para aquele que aceitava a mesma palavra, era o ministério dele sendo transmitido, e cheiro de vida para a vida. Isso chama a atenção, sabe por quê? Porque nós fomos condicionados, a nossa sociedade foi condicionada, é uma sociedade triunfalista, né? Que ela só acredita que o indivíduo cumpriu bem o seu ministério se ele conseguiu arrebanhar pessoas no aspecto positivo de vida para a vida. Mas Paulo considerava que ele estava cumprindo o seu ministério, mesmo quando os indivíduos rejeitavam, tendo ouvido. E aquilo que era a palavra que poderia salvar, a mesma palavra era a palavra que traria condenação. Eu vou explicar para os irmãos, tá? Lá no céu, no dia do julgamento, quem que eu pego aqui como exemplo? Só para exemplificar. Vamos imaginar que a Mavi, ela escutou a palavra, certo? Ela escutou a palavra do Evangelho, que foi ministrada pelo ministro, em nome do Senhor. E ela disse não. E o Israel escutou a mesma palavra pelo ministro do Senhor. E o Israel disse sim. A mesma palavra é cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a morte. E o ministro é o mesmo. Os irmãos estão vendo o que é o ministério? O ministério é você ser fiel à palavra. Agora, o efeito que essa palavra vai produzir é diferente em quem aceita e em quem rejeita. O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, olha, portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Ele está simplesmente se referindo a esse ministério, ao que ele disse um pouquinho antes. Vamos ler ali no capítulo 3, versículo 7, quando Paulo diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com pedra, com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. E ele pergunta: não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Ele está dizendo que o ministério anterior ao dele, que era o ministério de Moisés, era um ministério de pedra, escrito em pedra, palpável, poderia ser tocado, e os atos poderiam ser feitos diariamente naquele ministério de pedra. E aquele ministério já era glorioso.
Só que Paulo diz assim, agora o nosso ministério não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Como que é o ministério do Espírito? Quem está vendo o Espírito Santo aqui hoje? Tem alguém enxergando o Espírito Santo? E se eu trouxesse aqui uma baita de uma tábua escrita, ou melhor, uma pedra escrita de todos os lados, todo mundo iria ver. No Antigo Testamento era baseado nessa pedra. No Novo Testamento é baseado no Espírito. E esse Espírito não é palpável, mas ele é perceptível pela transformação que opera dentro do coração. E Paulo diz que esse segundo ministério, que é o que ele recebeu, é muito mais glorioso do que o primeiro. No versículo 9 é o que ele diz: se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Significa que nós estamos andando por aí, se nós somos do Senhor, se nós temos o ministério do Senhor, se nós temos a missão do Senhor, se nós temos o Espírito do Senhor, nós estamos andando por essa sociedade e, como mensagem viva, nós estamos levando muita gente conosco para a salvação. Aqueles que entenderam a mensagem, ouviram o Evangelho transformador. Mas nós também somos testemunhas da condenação daqueles que rejeitam. Esse é o ministério que nós temos diante de nós. Irmãos, esse evangelho é muito profundo. Não é essa coisa pragmática, que as pessoas pensam assim: eu quero uma igreja, já nem penso em evangelho, penso em igreja, que eu saia de lá e consiga conquistar meu carro, minha casa própria, o meu bom emprego. Irmãos, estão vendo a diferença? Paulo aqui está falando do ministério do Espírito, que é fundamentado numa profundidade muito maior e que diz respeito à salvação da alma do indivíduo, é a produção da vida que pula para dentro da vida eterna. O versículo 10 diz assim: porque o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que é permanente. Aquilo que nós estamos entregando nessa sociedade é algo permanente, que perdura para a vida eterna. E a pessoa que está fundamentada só nos valores deste mundo, pessoa que está fundamentada só nas questões deste mundo, a pessoa que está presa a este mundo, que a Bíblia chama de presente século, ela não consegue enxergar os valores reais do ministério do Espírito Santo. E sabe por que isso acontece? Agora nós vamos para o segundo aspecto do ministério de Paulo. Ele diz: eu não desanimo. Mesmo tudo quanto ele enfrentou, ele terminou a sua vida assassinado, os irmãos sabem. O verdugo entrou lá naquela cela e lhe cortou a cabeça. E mesmo assim ele podia dizer, quando ele faz uma análise do seu ministério, até aquele momento em que ele escreve essa carta, ele diz assim: graças a Deus que sempre me conduz em triunfo. O significado de vitória, de triunfo para Paulo, é diferente do triunfalismo moderno. Mas sabe por que rejeitam o Evangelho do Espírito?
Está no versículo 3 do capítulo 4. Ali tem a razão. É nesse quesito que a igreja tem que lutar. Está escrito assim, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era, deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe por que a pessoa não consegue compreender o evangelho da graça, o evangelho do Espírito, o evangelho de Cristo, o evangelho sobrenatural que tem o poder de salvar almas? Porque o Deus deste século, quem que é o Deus deste século? O diabo, o adversário, Satanás. Ele é o Deus deste século. E o Deus deste século, o que ele fez? Ele cegou. Cegou o quê? O entendimento. Paulo diz, olha, eu estou aí pregando o evangelho, estou pregando, estou anunciando, estou obedecendo, mesmo com açoites, mesmo com naufrágio, mesmo sendo apedrejado, eu estou indo, estou anunciando. Mas se alguém ainda não entendeu, é porque o Deus desse século conseguiu cegar o entendimento, para que não resplandecesse a luz do evangelho. Quando o povo de Deus chega num lugar, a luz do evangelho começa a resplandecer. E daí o que acontece quando chega a luz? As trevas se dissipam. Quando o evangelista João fala sobre a vinda de Jesus, diz assim que ele foi rejeitado porque o povo, o que o povo fez? Amou mais as trevas do que a luz. Capítulo 3 de João diz assim, eles amaram mais as trevas do que a luz. Nós podemos ver hoje na nossa sociedade, existe uma batalha entre a luz e as trevas. E quando as trevas começaram a tomar o controle social do Brasil, quais são os mais atacados e que eles tentam calar? Os evangélicos, as igrejas, porque as trevas não suportam a luz. Hoje eu recebi um vídeo que me fez lembrar a época que eu estudava no seminário, já faz tempo, né? E naquela época ainda existia a tal da União Soviética, né? Que ainda havia Guerra Fria, toda aquela questão, né? Ainda estava em pé o Muro de Berlim, né? Que ninguém acreditava que aquilo ia cair, e caiu. Que nem hoje em dia. A gente pensa assim, poxa, será que tem solução? O Muro de Berlim caiu. Os impérios caíram, né, que eram contra Deus, caíram durante toda a história. Mas eu estava vendo aquele vídeo e eu me lembrei daquela época minha em que estava nos Estados Unidos, principalmente na Europa, dentro dos seminários, das faculdades que preparavam pastores, como professores, Pastor Brasil, espiões russos da União Soviética, professores de teologia,
professores de Bíblia, dentro dos seminários, preparando líderes e pastores para aquela geração. E houveram escândalos terríveis quando esses homens começaram a ser descobertos. Por isso, quando eu vi um videozinho hoje que me mandaram, onde o grupo de esquerda do Brasil, dizendo assim, precisamos investir nas igrejas, em igrejas progressistas, institutos e seminários progressistas, que ensinem os seus líderes um caminho diferente. Irmãos, estão vendo? As trevas querendo invadir as nossas lideranças, destruir a próxima geração com a adulteração do Evangelho da graça do Senhor. Por isso que o povo de Deus precisa se despertar para ler a Bíblia, ler o Evangelho. Porque se o Brasil ainda não foi transformado pelo Evangelho, é porque o Deus desse século cegou os entendimentos. Mas nós, igreja, somos o bom cheiro de Cristo. E triunfo não é pregação da prosperidade. Triunfo é ser fiel. Triunfo é ser correto. Triunfo é dar testemunho. Triunfo é denunciar o pecado. Triunfo é denunciar as heresias. Triunfo é caminhar na palavra. Tanto que Paulo, ele fala sobre isso, quando ele diz que, no versículo 5, olha só, depois que ele diz que o Deus desse século cegou os entendimentos, no versículo 5 do capítulo 4, ele diz assim, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por causa de Jesus. Paulo, ele não pregava a si mesmo. Os irmãos entendem o que é pregar a si mesmo? Alguém aqui já passou em frente de igreja que está lá a fotografia do pastor? Já? O grande ministério do missionário fulano de tal, do pastor fulano de tal, anunciando a si mesmo. Hã? Ou o grande ministério do fulano de tal, porque ele diz, argumento de autoridade, né? Paulo, ele dizia o contrário, dizia, eu não prego a mim mesmo, não, eu prego a mim mesmo como escravo de Cristo e de vocês, que estou anunciando a palavra. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E Paulo diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Irmãos, entendem o que significa? Existe o tesouro. Qual que é o tesouro? O tesouro é o Evangelho, é Jesus. E quem é o vaso de barro? É nós. E por que vaso de barro? Para lembrar que somos frágeis, para lembrar que nós somos apenas um recipiente, para lembrar que nós somos um utensílio nas mãos do Senhor, para lembrar que nós não somos grande coisa. Não é vaso de ouro, né? É vaso de barro. Falando da nossa humanidade. Por isso, quando
Tem uma senhora, e tem um post dessa senhora, que rodou o mundo, sabe? É uma velhinha, com uma Bíblia, e que clamava pelo Brasil todos os dias. Alguém lembra disso? Alguém viu isso? Era uma senhora de uma humildade, eu vi uma entrevista dela, e ela todos os dias vai com a Bíblia, lá em Brasília, e orando, e orando, e orando, e clamando. E só me vem isso na cabeça, olha um vaso de barro. Só que dentro tem um tesouro tremendo. E é assim que nós devemos ser. Com humildade, mas cheios da mensagem da palavra do Senhor. Paulo, nós vamos ler, para finalizarmos, o versículo 16 do capítulo 4, ele volta a dizer assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Paulo está dizendo, olha, por fora eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe quando a gente tem aquela cicatriz que a gente se orgulha dela? E a gente diz, olha, essa cicatriz foi quando eu fui salvar a minha filha que estava quase caindo lá e eu acabei me machucando. Então a gente se orgulha, né, que fez aquela cicatriz. Ou aquele que vem da guerra e diz, olha, esse daqui foi um ato heróico meu, e eu trago agora no meu corpo a marca dessa minha atitude heróica na guerra. Sabe como é que Paulo dizia? Ele dizia assim lá em Gálatas, trago no meu corpo as marcas de Cristo. Será que Paulo era marcado? Ele foi apedrejado, será que ficou alguma marca? Ele foi açoitado com varas, será que ficou alguma marca? Ele foi açoitado com açoites, aqueles que tinham um ferrinho na ponta. 40 menos 1, né? 39 açoites. 3 vezes. Será que ele tinha alguma marca? Ele sofreu naufrágio. E em tudo isso, ele continuou pregando, pregando, pregando. E ele pode dizer assim, olha, muito embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Quantas marcas você tem? Marcas da fidelidade ao Senhor. Como estão as marcas nos seus joelhos a clamar pelo Brasil? As marcas dos seus olhos de levantar de madrugada, com sono, para orar ao Senhor? Embora exteriormente se desgastando, interiormente se renovando, pois os nossos sofrimentos, Paulo diz, são leves e momentâneos. Se o sofrimento de Paulo, que foi descrito, eram leves e momentâneos, os nossos são o quê? E ele fala isso em comparação à glória que haveria de ser revelada. No versículo 18 ele diz assim, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê,
mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O povo de Deus muitas vezes tem que andar mais de olhos fechados do que abertos, né? Com olhos abertos a gente vê tantas coisas que acontecem, que são ruins, mas com os olhos fechados e com aquele sentimento de fé e contemplando o trono de Deus, nós podemos ver aquilo que é eterno. E nós passamos a dimensionar a vida de uma forma diferente. Hoje nós estamos no primeiro culto do ano de 2023. E quero dizer como Paulo, não desanimamos. Mas o quê? Prosseguimos anunciando o Evangelho através da nossa própria vida, como igreja. Lembrando que nós somos cheiro de vida para a vida, mas também cheiro de morte para a morte. E daí não depende de nós. Nosso papel é ser fiel. E brevemente, o Senhor se manifestará, dando a cada um segundo as suas obras. Porque a salvação é pela graça, mas os galardões, o resultado do que você fez através do corpo que Deus lhe deu. Salvação é pela graça, mas os dons serão requeridos, e os talentos, na proclamação desse Evangelho, que é cheiro de vida e cheiro de morte. Que seja cheiro de vida para a vida em cada um de nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado porque temos aqui a fragrância do Senhor na vida de cada um dos irmãos da Tua igreja, Senhor. Obrigado porque em todos os lugares eles emitem o bom cheiro do Teu Evangelho, da Tua presença. E pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo esteja operando de tal forma, para que cada dia mais haja fidelidade ao Senhor. Nós te pedimos isso. Pedimos um povo, ó Deus, que entregue ao Senhor e compreendendo a profundidade do Teu Evangelho, anuncie nos 4 cantos a Tua graça, o Teu amor, a Tua justiça e a Tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.